Vladimir Putin fala neste momento e comunica ao mundo o que vai acontecer no leste europeu. A gente vai ouvir agora ao vivo. Integral part of our own history, culture and spiritual space. Those are comrades. São camaradas próximos, não só colegas, não só aqueles que servem aos militares, mas também parentes, nossas famílias, e que têm laços de sangue. Historicamente, as pessoas desse território são chamadas de russos e ortodoxos. Durante séculos, esses territórios foram unidos com o país, a Rússia. Então, vocês podem imaginar que todos sabem disso, que são fatos conhecidos. No entanto, é importante entender o que está acontecendo hoje e explicar os objetivos que temos. É por isso que é importante voltarmos atrás à base dessa questão. Primeiro, gostaria de falar que quanto mais a questão da Ucrânia, os bolcheviques, desde a Revolução de 1970, eles têm sofrido muito em relação a essa questão. Partes históricas foram retiradas e pessoas que vivem lá não foram questionadas, não foram perguntadas. E durante a Segunda Guerra e depois da Segunda Guerra, Stalin uniu parte desses territórios que pertenciam à Polônia e outros países. E como compensação, historicamente, outros territórios foram dados para a Ucrânia. E assim como foi como a Ucrânia soviética foi criada. E agora gostaria de chamar a atenção. A gente está com um problema no sinal, mas a gente vai voltar assim que restabelecer. Vladimir Putin está anunciando ao mundo o que é que ele vai fazer. Ele se referiu às pessoas que moram nessas duas regiões separatistas como companheiros, né? A gente voltou com ele, companheiros que se autodenominam russos ortodoxos. Vamos seguir ouvindo o que diz o presidente Vladimir Putin nesse dia de altíssima tensão mundial. То есть предоставляя республикам, будущим административно-территориальным единицам, широкие полномочия при их вступлении в единое государство. A gente está sem a tradução da Nathalie Grau, e é isso no momento? Não tem problema, a gente vai ouvindo aqui, a gente vai acompanhando o que fala o presidente Vladimir Putin. Neste momento, ele anuncia ao mundo o que vai fazer. Ele estava tentando traçar ali um paralelo do histórico das relações da Rússia com essas regiões da Ucrânia, dizendo que essas regiões foram dadas à Ucrânia, mas que os moradores delas se autodenominam russos e russos ortodoxos. Então, nesse momento, ele está anunciando ao mundo, o mundo inteiro está conectado com o que está falando o presidente russo, Vladimir Putin, aí nesse anúncio que pode ser de reconhecimento dessas regiões como territórios russos. Isso aí vai ser um problema sem precedentes. Por quê? Um problema sem precedentes porque, a partir de então, essas regiões podem reivindicar apoio russo no processo de dissociação da Ucrânia, dissociação de Kiev. E isso, sim, poderia justificar, é praticamente uma declaração de guerra. A gente está reconectando a Nathalie Grau e vamos seguir acompanhando o que fala o presidente Vladimir Putin. Eu vou acessar aqui direto o pessoal também da CNN Internacional. A Nathalie já está com a gente, vamos com ela. E eles receberam um status de união territorial. Por que, eu pergunto, tivemos que ser tão generosos? Pessoas nem sonharam com isso. Então,
dar esse direito aos republicanos de deixar esse território. Isso é uma loucura. Mas existe uma explicação para tanto. Após a Revolução, o principal objetivo dos bolcheviques era ficar no poder, a qualquer custo. E isso é o motivo de que estavam prontos para qualquer coisa. E os aliados estavam numa situação muito difícil, atendendo qualquer demanda dos nacionalistas dentro do país. No contexto do destino russo, temos que dizer que os princípios de Lenin não eram somente um erro, eram pior que um erro. Após o desmembramento da União Soviética, isso ficou óbvio. Os eventos do passado não podem ser mudados, mas é importante falarmos deles de forma direta e honesta, sem tentar sermos politicamente corretos. Diretamente, eu gostaria de dizer que não importa a questão das afirmações e alegações tenham feitas até o momento, elas não devem criar os princípios de nenhuma nação. Temos de entender que quando falamos sobre guerras civis, lá atrás a situação do país era muito difícil. Mas agora eu gostaria de lembrá-los de que isso é como aconteceu, é um fato histórico. E como resultado da política dos bolcheviques, a Ucrânia foi criada, a Ucrânia soviética. E nós dissemos que a Ucrânia foi chamada por conta do Lenin. E isso pode ser confrontado pelos documentos no arquivo, mesmo por conta das diretivas rígidas de Lenin com relação a Donbass. O monumento de Lenin, então, depois foi retirado. Então, não podemos parar no meio do caminho. Estamos prontos para mostrar o que é a verdadeira descomunização da Ucrânia. Então, voltando à questão histórica, em 1922, na época do Império Russo, a União Soviética foi criada e era impossível manter um território tão vasto. Somente com as condições de uma federação. O terror vermelho e a ditadura de Stalin e o monopólio do Partido Comunista e a nacionalização da economia, isso não funcionava para a União Soviética, não havia direito soberano. Em prática, havia um Estado muito centralizado. Stalin implementou suas próprias ideias de um país, da criação de um Estado. No entanto, ele não promoveu nenhuma mudança na Constituição. Princípios da União Soviética não foram revisados e não havia necessidade por conta do regime totalitário. Tudo continuava funcionando e parecia bom. É uma vergonha. Com base na fundação de todo esse Estado, não fomos capazes de
eliminar fantasias que são destrutivas para qualquer país, e ninguém pensou no futuro naquela época. Líderes do Partido Comunista estavam certos de que conseguiram criar o que precisavam, e a questão nacionalista. No entanto, as mentiras custam caro. O vírus nacionalista estava aguardando um momento de deixar a União Soviética. Então, no meio da década de 1980, por meio de problemas econômicos, as questões nacionalistas se tornaram muito urgentes. Primeiro, eles começaram a falar sobre as necessidades da população, mas os líderes estavam falando sobre seus interesses gananciosos. Essa transformação gradual do Estado, da construção do Estado, em um certo momento, voltou às ideias do direito nacional. E dentro do Partido Comunista, muitas discussões internas começaram a surgir. Foi uma época de discussão populista sobre o futuro democrático. Mas, na verdade, havia um déficit e havia pobreza. Ninguém estava pensando sobre as consequências trágicas para o país. Seguimos atendendo os requisitos de todos no partido. E, graças a Deus, o Partido Comunista não possui mais as ferramentas que costumava ter na época do regime de Stalin. E mesmo o papel de liderança do partido desapareceu. Em setembro de 1989, um documento foi aprovado, que é a Política Nacional do Partido. Esse documento dizia que a República da União Soviética tem todos os direitos de países soberanos. A maior autoridade dessas repúblicas pode questionar as questões sobre seu território, e toda república tem sua autoridade e cidadania que se é transferida para todos os cidadãos. Não é o momento e o local de falar sobre os direitos constitucionais e a definição de cidadania. No entanto, ainda temos a questão do porquê isso foi necessário naquela época tão difícil de impactar o país. 2 anos antes do desmembramento da União Soviética, o destino da República já havia sido decidido. A Ucrânia não conseguiu a sua independência por conta própria. Temos que voltar à questão dos erros dos bolcheviques e do Partido Comunista. Então, o desmembramento da União Soviética é o responsável. Por conta dessa mentira,
nosso povo reconheceu outros países. Não só reconheceram, mas a Rússia estava passando por uma época muito difícil e ajudando seus parceiros e países independentes. E isso inclui a Ucrânia, porque a Ucrânia começou a pedir todo tipo de apoio em nosso país. Com todo o respeito, enviou esse auxílio e esse suporte. Estamos falando de energia e benefícios que a Rússia deu à Ucrânia. E estamos falando de 1991 até 2000, 250 bilhões de dólares em auxílio à Ucrânia pela Rússia. Isso não é tudo. Estamos falando também sobre as dívidas da Ucrânia, centenas de milhões de dólares. No entanto, a Rússia estava pronta para assumir essa dívida soviética e pagá-la completamente em 2017. E, em retorno, os países independentes deviam abrir mão de certos bens estrangeiros e tivemos esses acordos com a Ucrânia também. E eles alegam que alguns ativos da União Soviética, e apesar de tudo isso, a Rússia tem trabalhado com apoio em diversas áreas de cooperação com a Ucrânia. A cooperação bilateral, em 2011, superou 50 milhões de dólares. No entanto, parece que as autoridades ucranianas agiram de uma forma de que queriam ter todos os benefícios, mas nenhuma responsabilidade e deveres. É importante lembrar as ameaças permanentes das autoridades ucranianas em relação à energia, que estavam constantemente chantageando em relação ao suprimento de energia e tentar obter certas preferências, e foi isso que usaram nas negociações conosco desde o início. Desde o início, a Ucrânia se recusava a reconhecer todo o histórico e toda a história e as gerações de pessoas dos russos que vivem na Ucrânia. E é claro que a Ucrânia teve de encarar esse nacionalismo extremo e até o neonazismo. Começamos então a ouvir alegações nacionalistas da Ucrânia em relação à Rússia. É importante entender que a Ucrânia nunca teve uma tradição consistente de ser uma nação de verdade. Eles começaram a copiar modelos estrangeiros que não estão enraizados em sua cultura e história. Eles estavam sempre buscando seus interesses gananciosos que não tinham nada a ver com o interesse da população ucraniana. Eles falam
do povo ucraniano, mas isso não está baseado em criar melhores condições para a população. E sim para atender aos requisitos do Ocidente. E esconder os bilhões de dólares que eles roubaram de certos negócios. Então, muitos oligarcas na Ucrânia subiram ao poder com base no populismo. Estamos falando até sobre a região de Donbass. Mas assim que chegavam ao poder, seguiam então aos seus ideais de pré-eleição e voltavam atrás em suas promessas de apoiar as pessoas que votaram neles. Eles não usaram a força, mas os radicais se tornaram mais sérios e foram, enfim, capazes de subir ao poder e aumentar a corrupção na Ucrânia. E colocavam seus interesses gananciosos em primeiro lugar e esqueciam dos interesses da população da Ucrânia. O país estável e a nacionalidade estável não é algo experimentado pela Ucrânia. Os clãs e os oligarcas interessados apenas em seus negócios dividem a Ucrânia. Радикалы воспользовались справедливым недовольством людей, оседлали протест и в 2014 году довели Майдан до государственного Os radicais utilizaram a insatisfação da população americana, ucraniana, e promoveram um golpe de Estado e recebiam apoio do governo de Kiev, e estamos falando também de $1 milhão por dia. E esse dinheiro era transferido para as contas pessoais dessas pessoas. E quantas pessoas sofreram, então, por conta Estamos acompanhando o presidente Vladimir Putin e precisamos enfatizar que esse era uma mensagem para a população russa, falando sobre a União Soviética e Lenin e falando sobre a questão dos Estados independentes e que isso está criando um peso para a Rússia, e falando também que os dois estados na Ucrânia, que são liderados por separatistas, vão ser reconhecidos pela Rússia como estados independentes. Vamos acompanhar seus comentários nas próximas horas, mas por hora, vamos então passar para nossos colegas nos Estados Unidos. A gente está acompanhando a Nathalie Grau e aí em conexão com a CNN Internacional, que acompanhou até agora a fala de Vladimir Putin. É uma fala que tem muitos vieses. A gente vai seguir com a imagem, pode até ser, mas eu quero pedir para o Edu Petrelli preparar tudo o que a gente tem. Tudo o que a gente tem. O discurso de Vladimir Putin sugere ambições muito maiores do que apenas já não é pouco, já é a crise mais grave que a Europa vive desde o final da Segunda Guerra Mundial, apenas legitimar duas regiões separatistas. Ele traçou um histórico dizendo que Lenin errou porque teria sido
generoso ao excesso e que esses erros levaram ali à perda de territórios da União Soviética para outros países, né? Ele diz que a Ucrânia não tem uma tradição de nação independente, porque ela sempre esteve sob domínio de alguém. Aí ele chega no final e diz, olha, os ucranianos, eles têm líderes que são corruptos e que embolsam dinheiro em detrimento do povo.